Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilha, faz também a sua inscrição e fica até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que nós vamos ler hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei, e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Institui-se a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Pratica-se a circuncisão. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia.
E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Aqui no capítulo 17 a gente vê um marco aqui na história dos hebreus, que é quando Deus ele aparece para Abrão. Abrão tinha 99 anos na época e ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abrão ele ia ter que ser exemplo do povo e ele realmente foi exemplo de fé, exemplo de confiança, de coragem, exemplo de quem andou nos caminhos do Senhor, né? Claro que ele também errava, era ser humano, mas ele acabou sendo um ser humano ali que fez muito mais coisas certas do que erradas, né? E ele tinha muita fé no Senhor, por isso que ele foi escolhido também. E aí Deus falou que ia fazer essa aliança entre ele e Abrão, e ele ia multiplicar ali a descendência de Abrão extraordinariamente, né? Que era muito. E Abrão ali, em reverência ao Senhor, ele prostrou-se com o rosto em terra, e ele continuou escutando o que Deus tinha para falar para ele. E ele disse, né? O Senhor falou que ele ia ser pai de numerosas nações e que também ia mudar o nome dele. De Abrão seria passado para Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abrão parece que significa só pai. E Abraão é pai de numerosas nações, então já dá uma diferença, uma letrinha ali, mas já dá uma diferença. E ele falou que ia fazer dele, ele ia ser muito fecundo e ia vir dele grandes nações e vários reis iam proceder dele. Então ele estabeleceu ali a aliança com Abraão e com toda a descendência dele. Uma coisa bem interessante aqui para a gente ressaltar, ele fala aqui que ia dar a descendência dele as terras das tuas peregrinações por onde eles já tinham passado e toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, quer dizer, ia ser para sempre ali do povo de Deus. E aí o Senhor, para exteriorizar essa aliança, ele instituiu ali a circuncisão, né? Ele ordenou a Abraão que fizesse a circuncisão em todos os bebês que nascessem depois dos 8 dias. É uma curiosidade aqui interessante, porque depois dos 8 dias eu fui pesquisar, e é porque antes disso pode ser que o sangue do bebê não coagulasse, então ele poderia morrer de hemorragia. Então o Senhor, né, claro, já ordenou que eles fizessem o correto, então teria que ser depois dos 8 dias de vida, para não acontecer isso. Interessante, né? E aí, Abraão obedeceu a essa ordem do Senhor, e aqui a gente pode fazer até uma apologia, assim, de repente, ali a morte de Jesus na cruz, né? Porque na circuncisão há um derramamento de sangue e uma separação, né? E na morte ali do Senhor também houve isso. Houve o derramamento do sangue e também a separação ali dos nossos pecados, vamos dizer, né? Porque Deus mandou Jesus ao mundo para isso, para morrer pelos nossos pecados. Então, como se a gente tivesse sido separado do nosso pecado, né? Bem interessante. E aí, depois disso, Deus também muda o nome de Sarai. Ele passa para Sara, que significa princesa. E ele também fala que ia abençoá-la muito e que ela ia ser mãe de nações. E aí Abraão ali prostrado, ele acho que achou estranho, porque que Sara ia ser mãe aos 90 anos de idade, né? Mas Deus ele reforça aqui que de fato seria Sara que ia ser a mulher que ia dar à luz a um filho, e esse filho seria Isaac, porque antes disso aqui, Abraão comentou, né? Tomara que viva Israel diante de ti. Ismael, que era o outro filho dele que ele teve com Agar, que nós falamos nos capítulos anteriores, né? Do nascimento de Ismael. E aí Deus fala assim, que ele ia abençoar Ismael sim, por causa de Abraão, ia também ser extraordinariamente fecundo, ia multiplicar muito, mas que a aliança verdadeira, porém, era estabelecida com Isaac, que era a Sara que ia dar luz. E isso ia ser depois de 1 ano. E embora Abraão tenha não duvidado, né? Mas ele achou que seria impossível, né? Mais um motivo para a gente ver que para o nosso Deus nada é impossível. Nós fazemos o possível e Deus realiza o impossível nas nossas vidas. E para Ele nada é impossível. Se tiver um propósito em nossas vidas, pode acontecer coisas assim que a gente nunca imagina para que esse propósito em nossas vidas venha a se cumprir. E Deus, quando Ele
ordena, não tem o que pare, nós sabemos disso, né? E aí depois Abraão ele obedece a ordem do Senhor e faz toda a circuncisão ali nos servos, em todos os homens ali das tribos. E assim termina o capítulo 17. É bem interessante esse capítulo, dá pra gente aprender bastante coisa e principalmente aprender até a fé de Abraão, né? Mais pra frente nós vamos ver que ele teve grandes provações também e ele passou. Então que nós possamos ter essa fé, esse posicionamento e que se Deus mandar provações para nós, que nós possamos ser aprovados e em nome de Jesus com a força que Deus nos dá, não pela nossa própria força, porque nós sem a força do Senhor, nossas vidas somos nada. Que a gente possa sempre entender isso e nunca se vangloriar por nada dos nossos feitos, porque sempre é porque o Senhor permite, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, se você aprendeu alguma coisa interessante, manda para alguém, manda para quem você ama, manda para alguém que é importante para você. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.